Então, como nós temos tratado aqui, temos falado a respeito dessa doutrina sobre a terceira pessoa da Trindade, lembram? E no encontro passado, algo tem que ter ficado gravado aqui entre os irmãos. Eu falei pouco, mas o que eu falei eu espero que vocês lembrem. Diferente de vocês não lembrarem que o pastor Fernando ainda não chegou em Atos 5, né? Foi esquisito, né? O pessoal se olhou, mas o pastor Fernando, amoroso como é, depois ele me disse assim, é que fiquei muito tempo sem pregar. É gentil, né? É gentil com o nosso esquecimento. Então, o que nós falamos semana passada é, o Espírito Santo, ele é uma força impessoal ou uma força pessoal? Ela treinou antes de vir, né? Então nós vimos que não é uma força, ele é uma pessoa. E isso é importante porque é o que vai diferenciar essa doutrina com seitas e heresias. Então muitos vão trabalhar com a ideia do Espírito Santo como sendo uma espécie de energia vindo do Pai, algo assim. E não é isso que nós trabalhamos aqui semana passada, lembram? Falamos a respeito da personalidade do Espírito Santo, vocês lembram disso? E uma personalidade é um requisito ou uma característica de pessoas. E alguém lembra aqui o que nós falamos a respeito disso? Uma pessoa tem o quê? O que mais? Exatamente, mas que maravilha, você é contente. Então, exatamente isso. É fácil de lembrar. E é importante de lembrar porque essas características, elas definem a pessoalidade ou a personalidade do Espírito Santo. Hoje nós vamos caminhar aqui e vamos falar a respeito da divindade do Espírito Santo. Semana passada, nós trabalhamos com a ideia de personalidade, de ser uma pessoa. Hoje nós vamos ver como o Espírito Santo, do ponto de vista bíblico, é uma pessoa divina, é Deus. Então ele é divino, certo? Então o Espírito Santo, isso é importante que você entenda, para que você possa conceituar direitinho o que a Bíblia ensina a respeito de Deus, né? Então, antes de propriamente entrarmos nisso, eu queria só falar para você uma curiosidade que talvez você não saiba, mas na língua grega existem alguns pronomes que são neutros. O que é um pronome neutro? Ele não é nem masculino nem feminino. No português isso não é normal para nós, pelo menos ainda não, né? Eles estão tentando. Mas você não vai ver isso na língua portuguesa. Você vai ver pronomes masculinos e femininos. Na língua grega existe a neutralidade. Então, o pronome utilizado para pneuma, que é espírito, ele é neutro. Então poderíamos dizer assim, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ela não está falando de uma pessoa, porque é um pronome neutro. Esse é o raciocínio lógico, né? Deveria ser. Porém, olha a diferença. Quando os autores bíblicos falam a respeito do Espírito Santo, e eles falam pneuma, esse pronome, mas eles atribuem uma característica masculina de pessoa. Abra aí no capítulo 15 de João. No verso 26. E aqui eu descobri um páreo duro para o meu capítulo favorito. Eu li incentivo a ler o capítulo 15 em casa e amá-lo também, porque ele é um capítulo maravilhoso. Ele diz assim no verso 26: Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Ele virá do Pai. Então, o evangelista aqui, falando do discurso de Jesus, ele deixa claro que Jesus está atribuindo uma personalidade masculina definida. Então, isso é mais uma característica que enfatiza que ele é uma pessoa. Porque se ele quisesse apenas dizer que era uma energia ou vento, né, porque pneuma tem essa possível tradução, ele não traduziria com a ideia de ele. Ele não daria
essa característica do pronome definido masculino, certo? Então esse seria um ponto gramatical. Então seria mais um argumento para você poder falar a respeito da divindade do Espírito Santo. Gramaticalmente ele é definido como uma pessoa, certo? Então você percebe isso nesse texto aqui de João 15 e no Evangelho de João várias vezes. Depois, nós vamos ver que ele também é chamado de Deus, como Deus. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, os versos 13 e 4. Ele diz assim, o apóstolo Pedro, né? Aquele evento bem conhecido e marcante onde as pessoas estavam contribuindo e um desses que estavam contribuindo mentiram a respeito de sua contribuição. É interessante notar que eles não tinham obrigação, mas eles mentiram, né? Eles não tinham obrigação de doar. Mas o ponto é que eles mentiram. Então ele diz assim, então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Você percebe a associação do verso 13 e 4? Ele fala que ele mentiu para o Espírito Santo e depois ele fala que ele mentiu para Deus, né? Então, embora alguns possam dizer aqui que ele não está falando do Espírito Santo no verso 4, o contexto imediato fica muito claro que é disso que ele está falando, da mesma pessoa, né? Agora pule lá para a 2 de Paulo aos Coríntios. Verso 3, capítulo 3, verso 17. Isso nós vamos trabalhar também com relação a essas palavrinhas usadas para o Espírito Santo, que muitas vezes a gente vai lendo na Bíblia, a gente vê o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, e daí a gente fica com alguma dificuldade de quem está falando, qual pessoa. E nós vamos ver como a maior parte das vezes que é intercambiado dessa forma é para falar do Espírito Santo, porque quando é para falar do Filho, normalmente se fala Jesus Cristo. Quando é para falar do Pai, normalmente é Deus Pai. Então não é uma regra, mas você vai perceber que a maior parte das vezes fala disso. Aí ele diz assim, pois o Senhor. Lembram da palavrinha Senhor? Lembram que nós já trabalhamos com ela? A ideia aqui de Senhor é a ideia de divindade. É a ideia que vai destacar um atributo de Deus. Então a ideia aqui não é apenas um sentimento de reverência e respeito por alguém mais velho, né? Essa é a ideia nossa. Pensar em Senhor, você pensa uma pessoa um pouco mais de idade que você deva respeito. Mas você vai perceber que a tradução aí do Senhor, ela está com letra maiúscula. Aí ele diz assim, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então é interessante aqui que o texto desenvolve, né, a respeito do que é essa liberdade, né? Então você percebe que até nisso existe confusão. O que Paulo vai falar é a respeito de realmente viver pelo Espírito. Essa é a liberdade. Não é mais viver debaixo do domínio da natureza humana. Então não é uma liberdade do Espírito para você sair fazendo o que quiser, não é isso. Certo? Então, em primeiro lugar aqui, nesses dois textos, teriam outros, mas esses dois textos deixam bem claro que o Espírito Santo é chamado como Deus. A divindade dele está sendo provada nas Escrituras. Então, em segundo lugar, e esse talvez seja o mais indiscutível do ponto de vista da divindade, porque o que define a divindade? Atributos divinos. Então, alguém para ser Deus, ela tem que ter alguns atributos que somente Deus tem.
Alguém se arriscaria a dizer algum desses atributos? Hã? Pois é, exatamente. Então, um deles vai ser exatamente esse que foi falado a respeito. Só Deus é eterno, certo? Nós fomos criados para viver eternamente, mas nós fomos criados. Esse é o ponto. Nós tivemos um ponto de partida, Deus não tem, né? Então, aqui na teologia de Tomás de Aquino é o motor não movido, é aquele que sempre existiu. Então, abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Então, o texto bíblico diz assim: imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Você viu que interessante esse texto? Esse texto ele está destacando a Trindade. Você vê aqui em operação as três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito. Você vê como existe dentro da divindade, dessa existência divina, o relacionamento. Mas o ponto aqui que nós queremos é apenas para falar a respeito do Espírito eterno, a respeito do Espírito Santo e da eternidade. Depois nós vamos falar do ministério do Espírito a respeito de Jesus, talvez seja uma das coisas que você ficou em dúvida, tem dúvida, né? Mas nós vamos falar disso no próximo encontro, possivelmente. Outro atributo, onipresença, é a ideia de existir, ou sempre existir, ou ainda de existir em todos os lugares. Abra aí lá sua Bíblia em Salmo 139. Essa aqui até os irmãos devem, quando começar a ler aqui, devem lembrar, porque nós cantamos com frequência esse trecho desse salmo, né? Só que a leitura não vai ter aquele sotaque mais nordestino aqui, né? Vou ler mais gaúcho mesmo. Olha o que diz o texto bíblico aqui no Salmo 139, de 7 a 10. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Isso é um paralelismo. O paralelismo, que é uma das características dos salmos, muitas vezes é um paralelismo de complementação. Você vê que ele fala uma coisa no primeiro verso, o segundo verso ele está falando a mesma coisa, mas com mais força. Então, olha, ele diz: é impossível escapar do teu espírito. Essa já é a ideia. Mas ele reforça: não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Aí ele vai continuar falando a respeito de lugares que ele poderia imaginar se ele conseguiria fugir da presença de Deus. Então, essa é uma característica de Deus. Só Deus é onipresente. Então, isso deveria nos trazer à memória de que aquilo que nós fazemos fechados no nosso quarto, ou até mesmo quando ninguém está olhando, de Deus não é escondido. E ainda o que nos deveria nos trazer mais temor ainda, é que não é só o que está acontecendo no exterior, mas ele também enxerga o que está acontecendo lá dentro. Esse deveria ser um ponto que nós sempre deveríamos ter muita clareza, né? Depois, a terceira característica aqui que nós destacamos, abra aí sua Bíblia lá em Lucas, no Novo Testamento.
Ele diz assim o texto bíblico no verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Você percebe aqui no texto as características aqui do discurso de Lucas contando o que o anjo fala a respeito do poder do Altíssimo. É a ideia de um tipo de poder que não é presenciado, não é visto e não consegue nem ser medido, como nós tentaríamos nos nossos dias. Essa é a ideia do poder do Altíssimo. Então, às vezes, a gente, quando lê a Bíblia, a gente deixa passar umas palavrinhas que fazem muita diferença. Saber que Deus é todo-poderoso e que o Deus Espírito, por ser todo-poderoso, ele pode interceder em seu favor. Já parou para pensar isso? Isso aqui tem que trazer conforto para o nosso coração. Isso aqui tem que ser aquele tipo de atributo que você diz assim: ainda bem que o Espírito Santo não precisa de mim para me ajudar. Você já parou para pensar isso? Eu penso com certa frequência, pelo menos algumas vezes por semana. Por quê? Porque nós não estamos abandonados, sozinhos. Se nós estamos unidos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e por habitar em nós, nós somos capacitados a viver uma vida cristã. Entendeu? É simples, mas é profundo. E por fim aqui, talvez nós pudéssemos destacar mais, mas os 4 pontos principais aqui. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, que é a onisciência. Em algumas aulas de teologia aqui de jovens, isso aqui poderia ser chamado de oniconsciência. Essa ficou gravada, né? Que nem diz o próprio Lucas, quem lê que entenda. Então tem alguns que não vão entender e alguns vão entender, né? Mas é onisciência a ideia aqui, de Deus saber de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, diz assim: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o que ele vai falando aqui, o apóstolo Paulo, que vai falar a respeito desse atributo do Espírito Santo, está ligado com o argumento que o apóstolo Paulo quer falar a respeito de nós conhecermos a Deus. É isso que ele vai falar nos versos 8 e 9, que ele vai dizer aqui a respeito de que nem olho viu, nem ouvido ouviu, ou então nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a gente comumente associa isso, uma leitura rápida, à vida no céu. Mas ele não está falando do céu, ele está falando de um conhecimento que estava escondido, mas que em Cristo ele foi revelado, que é o Evangelho. É esse mistério que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E sem o Espírito Santo agindo, eles são incapazes de perceber essa maravilha de Deus. É isso que ele está falando. E aí depois ele vai falar a respeito do verso 10 e 11, o que nós queremos a respeito da onisciência, o Espírito Santo que sonda todas as coisas, né? Até aqui, beleza? Então, a respeito da divindade do Espírito Santo, até aqui vimos que ele é chamado como Deus e ele tem atributos divinos, certo? Agora, tem uma terceira característica que é atribuída a ele. Ele realiza obras divinas. Existem coisas que o homem não consegue fazer. Somente Deus consegue fazer. Alguém se arrisca a dizer uma delas? O que nós podemos fazer por conta? Nós podemos dar vida. Aí você vai dizer, mas na geração dos filhos é os homens que dão. E antes disso, quem que deu vida a você? E assim por diante. Né? Então, o primeiro atributo aqui, ou melhor, a primeira obra que nós vamos destacar aqui é da criação. Abra lá no comecinho a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 2.
Diz assim o texto bíblico: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então essa descrição aqui, e ela vai continuar, é a respeito de como o universo foi criado, né? Então quando você lê terra aqui no verso 2, não pense no planeta Terra. Não é isso que o autor bíblico tem em mente. Ele tem a ideia na mente dele, não é essa visão de que a terra é redonda e tudo mais como nós temos. A ideia aqui é da existência, do universo. As coisas vieram à existência. E você percebe que o verso 2 vai nos dizer que na obra da criação o Espírito Santo também estava envolvido. Essa é a ideia aqui do verso 2. Ele vai nos dizer depois, no verso 3, que Deus disse: haja luz, e assim as coisas começam a acontecer. Então, o Espírito Santo estava envolvido na obra da criação. Somente Deus pode criar ex nihilo, do nada. Nós criamos várias coisas, né? Mas nós criamos a partir de matéria existente. Nós criamos a partir de coisas que já existem. Então, não sei nem se dá para chamar bem de uma criação, mas acredito que sim. Então, agora pule lá para Jó. Capítulo 33, verso 4. Olha o que diz Jó. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então você percebe que no conceito bíblico, é claro que eles levam em consideração que os homens e as mulheres são instrumentos pelos quais os seres humanos vêm à existência. Mas para o conceito bíblico, do escritor bíblico, ele não tem dúvida de onde surge isso. É de Deus. Segunda característica que eu queria trazer aqui com vocês, está lá no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, verso 11. Mas é interessante que, embora, isso nós falamos semana passada, embora a regeneração, essa transmissão de vida que existe nos crentes, isso é coisa de cristão, novo nascimento. Não é todos os seres humanos que experimentam essa transmissão de vida. Olha o que diz o verso 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Entendeu? O apóstolo Paulo faz muito isso, vocês já devem ter se acostumado. A comparação do que ele vai fazendo do maior para o menor. Então, Deus fez assim com Cristo. Se você está unido a Cristo, você experimentará a mesma ressurreição, né? Só que, embora não seja o que esse texto está tratando, mas Jó falou a respeito disso, nós temos outros textos, a própria vida vem pelo sopro do Espírito, para todo tipo de criatura, até os animais. É diferente no sentido de vida espiritual. Mas a vida, o sopro de vida de que pessoas caminham, andam, é o sopro que Deus dá, o Espírito que dá. Mas não um espírito, não é uma nova vida espiritual. É apenas uma vida. Porque nós somos espírito. Ficou confuso? Entenderam? Então espero que tenham entendido. A ideia é, aqui, na obra divina, é a regeneração vem por meio do Espírito Santo de Deus. Certo? Depois, esse texto é bem legal também, pule lá para 2 de Pedro. Capítulo 1, versos 20 e 21. Isso é interessante por dois motivos. Esse texto ele é usado também na bibliologia, para falar a respeito da confiabilidade da Bíblia, porque ela não é meramente humana. É verdade que existem escritores humanos, mas não foi entregue a eles assim, é por ti, por tua conta. Não, é isso que o texto vai mostrar.
Mas também é importante de ver como não é uma coisa que qualquer um sai fazendo e diz, ó, isso aqui veio de Deus. Não é. Então hoje, a maioria das heresias e seitas que continua atribuindo revelação de Deus, é porque eles não leem esse texto aqui. Ele diz assim, verso 20: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A ideia é a seguinte: os homens são um estojo de canetinhas coloridas do Senhor. Então existe o canetão, aquele que foi usado de uma maneira para sublinhar o texto mais destacado. Existe a de ponta fina, mas todos eles foram impulsionados pelo Senhor. Então você percebe que não foi tirado nenhuma característica da sua humanidade, como as pessoas dizem hoje, né? Ah, eu não consigo nem saber o que eu estou falando quando eu começo a falar um monte de palavras sem sentido, porque o Espírito tomou conta de mim. Como eu fiquei possuído do Espírito, então eu não sei o que eu falei. Aí eu orei em línguas. Não é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não entrou nos autores dos profetas e tirou as características humanas deles e disse assim, olha, deixa comigo, você vai ser só o canal. Tem religião que é assim, não tem? Não é isso. Você percebe que a obra do Espírito Santo é de impulsionar, de supervisionar. Mas isso não quer dizer que os autores bíblicos foram manipulados que nem bonecão. Sabe? Já brincou de fantoche? Não, não é isso. Tá? Vamos chegar ao fim aqui, para nós podermos seguir semana que vem. Mais uma característica aqui, ou duas, ele é identificado como Deus. Ah, mas isso por que é importante? Porque aquilo que a Bíblia descreve é o que deve ser sua regra de fé e prática. Então a Bíblia descreve isso. Abra lá sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Agora nós vamos fazer um comparativo aqui, depois você vai pular lá para Atos, tá? Então fica com o dedo em Isaías e você vai perceber como esses textos eles são paralelos. Olha o que diz Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Ele disse, vai e diga a esse povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Textinho bom esse, né? Bem difícil de certa forma, né? Eu lembro quando eu estava aprendendo sobre a Bíblia, esse texto aqui foi um dos textos que eu melhor manipulei ele. Porque o que eu inventei de cambalhota aqui para dizer assim, olha, Deus não manda operação de erro para as pessoas. Isso seria maldade do ponto de vista de Deus. E aí você começa com o coração arminiano tentar achar formas de driblar isso aqui. O texto é claro. Ele está dizendo que o povo não entenderia. E o povo não entenderia porque ele não queria que eles entendessem. Não é isso que o texto está dizendo? Então, muitas vezes, quando existem pessoas que vêm na igreja e dormem, talvez seja a operação do erro do Senhor mandando. Espero que não seja isso que acontece com você, mas é possível. É possível que muitas vezes a pessoa venha, ela escute, mas não ouça, ela veja, mas ela não entenda, para que ela seja ainda mais indesculpável. Agora o que nós queremos é o texto lá de Atos. Pule lá para Atos. Olha o que ele diz agora.
Lá no capítulo 6, quando ele falou do Senhor, ele define quem é? Ele define qual pessoa da Trindade é? Vocês prestaram atenção nisso ou não? Ele fala que Deus disse, né? Não é isso que ele fala? Querem voltar ao texto? Estão com dúvida? Então, não é isso mesmo? Faz sentido para mim, senão vou voltar para o texto. Olha o que ele diz aqui no verso 25 a 27. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo, quando ouvirem o que digo não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Embora seja um paralelo perfeito, o ponto que nós queremos aqui é, você percebeu como no Antigo Testamento vai falar, e agora o apóstolo Paulo, como um profeta autorizado, ele diz que aquilo que foi dito lá por Isaías, foi dito pelo Espírito Santo de Deus. Talvez não fez sentido porque você não comparou, mas depois em casa compare de novo. Lá em Isaías, você não tem a condição de definir que é o Espírito Santo. Você não tem. Você vai ler lá e você vai dizer, é Deus Pai falando aqui. Mas agora o apóstolo Paulo identifica como o Espírito Santo falando. Certo? Agora o mais um para nós terminarmos, e daí a gente pode semana que vem entrar em outro. E esse talvez seja o mais interessante, ou o mais triuno dos três, de todos esses argumentos. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Aqui é o famoso texto da Grande Comissão, lembram? Grande Comissão é um mandamento de Deus para todo crente. Ah, eu queria saber o que Deus espera de mim. Está aqui. Está aqui. Você pode até anotar hoje, chegar em casa, colocar naqueles que cola, post-it, acho que chama, cola lá na geladeira, e você pode sempre lembrar disso daqui. Olha o que ele diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse discípulo pode ser seu filho, esse discípulo pode ser seu irmão, esse discípulo pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser seu colega de trabalho, pode ser todos. Fazer discípulos. Aí ele diz o que os discípulos devem fazer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você viu aqui a fórmula trinitária? Você viu como Mateus deixa muito claro que existe uma ligação nas pessoas, nas três pessoas da divindade, e que elas são associadas de maneira que não tem como você tirar e dizer assim, olha, o Espírito Santo não é Deus. Essa obra aqui que está sendo falada para ser feita, batizar, é batizar o nome de quem? Do Deus Trino. Do Deus Trino. Então você percebe que para a Bíblia não existe uma energia cósmica. O Espírito Santo é uma pessoa real, que tem vontade, intelecto e emoções, e que ele é considerado pelos escritores bíblicos Deus. Certo? Ficou claro? Então, para terminarmos aqui, grave essa frasezinha aqui. Na obra trinitária da salvação, as três pessoas da Trindade estão envolvidas. Ah, mas então são três deuses? Não. A Bíblia ensina que há um Deus em três pessoas. Ah, mas explica isso de maneira totalmente que eu possa destacar. Não consigo, porque esse é um mistério. Mas a Bíblia nos ensina claramente a respeito da divindade do Espírito Santo. Certo? Então, na obra trinitária da salvação, podemos organizar que cremos em Deus Pai, por intermédio do Deus Filho, no poder do Espírito. Quando eu falo no poder do Espírito,
é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo quem regenera o nosso coração e nos faz agora enxergar a Cristo como verdadeiramente precioso. É o Espírito Santo quem nos guia e conduz para vivermos a vida cristã. Então você vê que se nós não valorizamos a terceira pessoa da Trindade, e aqui usar assim esses termos primeiro, segundo e terceiro, é apenas para organizar, não é estabelecer valores diferentes, porque a gente chama, na cabeça da gente, a gente pensa primeiro, segundo, terceiro, vem isso, né? Não é essa a ideia. Então, essa é a frase que você precisa lembrar. Por que você crê em Deus Pai? Porque você tem um intermediador. Você tem um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E por que você é capacitado para testemunhar de Cristo? Porque Ele enviou o Paracletos, Ele enviou o Consolador. E o Consolador, Ele nos encoraja, testemunha e nos auxilia na vida cristã. Ok? Alguma dúvida? Pares. Talvez essa doutrina aqui, fundamental da pneumatologia, ela vai pegar um pouco mais de fogo daqui a pouco, né? Fogo do Espírito, aqui nas próximas aulas. Até agora nós não tivemos nada polêmico, mas existe sim alguma polêmica a respeito dessa doutrina, tá bem? Então, se você ficou curioso, não perca, semana que vem nós vamos entrar nela. Vamos ter uma palavra de oração? Feche os olhos aí por um instante. Pai Santo, graças te damos, porque o Senhor enviou teu Filho Jesus como nosso Salvador. Por meio dele nós podemos confiantemente nos achegar a Ti. E por meio do poder do Santo Espírito, somos capacitados a testemunhar de Jesus. Nos ajuda, nos dando coragem, sabedoria e nos dando desejo de Te conhecer mais. Nos dando cada vez mais organização no tempo, nos dando cada vez mais disposição de conseguirmos organizar nas nossas metas, nas nossas vidas, aquilo que deve ter prioridade, para que dessa forma nós possamos crescer em conhecimento, sabedoria e amor por Ti. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.